Rui Lages. Começava aqui a desenhar-se a vitória do piloto local. Na primeira passagem pelos S's, Manuel Fernandes comandava, seguido por Rufino Fontes, que tinha ultrapassado Rui Lages. Quarta posição para Abel Soares no Opel Kadett GSI. Mais rápido em reta que os seus adversários, Manuel Fernandes conseguia ganhar alguma vantagem aos Citroën BX para depois perder na parte sinuosa do circuito, onde os carros franceses estavam mais à vontade. Após 3 voltas, Manuel Fernandes continuava na primeira posição, mas agora surgia Rui Lages no segundo posto por troca com Rufino Fontes. Mantendo um andamento rápido, o piloto do BMW rodava regularmente em 3 minutos e 5 segundos. Rui Lages, em Citroën BX, perdia algum terreno para o líder. De facto, Manuel Fernandes estava em tarde inspirada. Quem estava a perder o contacto com os primeiros era Rufino Fontes, que se queixava de problemas com a fixação do vidro dianteiro, tendo o piloto reduzido o andamento. Na luta pelo quarto lugar estavam Abel Soares, no Kadett GSI, e David Rodrigues, em Volkswagen Golf, que tinha largado da última posição. Com o decorrer das voltas era visível o aumentar da distância entre o primeiro e o segundo e também entre o segundo e terceiro. Abel Soares continuava à frente de David Rodrigues na luta pela quarta posição. Vencedor na Falperra, Ferreira da Silva surgiu em Vila Real com alguns problemas de pneus e suspensão, nunca conseguindo o melhor acerto para este circuito. Entretidos numa luta interessante de seguir, Fernando Castro em Fiat Tipo e Ricardo Cunha em Toyota Starlet ocupavam a 7ª e 8ª posições, respectivamente. António Vasconcelos continuava a recuperar algum terreno ao duo que seguia à sua frente e estava na 9ª posição. Na frente, continuava tudo na mesma, com Manuel Fernandes no BMW 325i no primeiro lugar, seguido pelos Citroëns BX de Rui Lages e de Rufino Fontes. Entretanto, o comandante da prova obtinha a melhor volta da corrida ao ser cronometrado em 3 minutos, 4 segundos, 936 milésimos, deixando os seus adversários ainda mais longe. Últimas voltas da prova com Abel Soares a defender-se dos ataques de David Rodrigues. Já perto do final, o piloto do Volkswagen conseguiu impor-se ao seu adversário. Sempre longe dos pilotos mais rápidos, Ferreira da Silva teve que contentar-se com a 6ª posição no final. Final da prova para o agrupamento de produção nacional, com vitória para Manuel Fernandes. Arranquei muito bem, acho que foi o segredo da minha vitória, foi o arranque. O 635 estava ao seu lado na primeira linha. A segunda linha era ocupada por Jorge Petis e Nia Morim. Na terceira linha, os pilotos José Gil e Fernando Pérez. Estavam na grelha de partida 15 automóveis. Alguns deles do troféu Citroën AX, que aproveitaram a prova para afinar os seus carros. Uma excelente partida de Manuel Fernandes, mas com o seu carro é bastante inferior a nível de potência com os seus mais diretos adversários. Carlos Rodrigues toma logo o comando já na primeira curva. À chegada à chicane do quartel, Carlos Rodrigues liderava, seguido por Petis, Manuel Fernandes, Nia Morim, José Gil, Jorge Félix, Artur Moreira, Fernando Pérez, Carlos Cabral e o resto do pelotão. Cristian Melville, que tinha sido a última linha, já tinha passado 4 concorrentes. O principal polo da atração era a luta pelo comando. Carlos Rodrigues conseguiu à primeira volta um bom avanço e Nia Morim, que era quarto na primeira volta, ganhou 2 posições e começava a fazer a sua luta à liderança da prova. Terceiro lugar para Jorge Petis e quarto para Manuel Fernandes. A desistência de Manuel Reis. Logo na primeira volta com o furo. Mais perto, Nia Morim a tentar o ataque. Carlos Rodrigues defendia da melhor maneira. Já um pouco mais atrasado, Manuel Fernandes na 4ª posição. José Gil com o Sierra RS 500 vinha em 5º, seguindo-se por Jorge Félix com o BMW que pertenceu à PQP e Fernando Pérez com o Sierra Quaise Grupo N. Entretanto, o Melville já tinha recuperado algumas posições.
Nia Amorim chega-se cada vez mais a Carlos Rodrigues e começa a pressionar o piloto do Sierra Preto. Estávamos quase na quarta volta. Na frente continuava Carlos Rodrigues com Nia Amorim em cima. Uma prova bastante emocionante na luta pelo comando. Jorge Petis continuava na terceira posição, folgado, com Manuel Fernandes em quarto, sem problemas. Bem, mas na quarta volta, Nia Amorim aproveita e passa Carlos Rodrigues, que tinha problemas de pneus. Problemas que o fizeram entrar na boxe e mais tarde desistir da corrida. Assim, Nia Amorim passou a liderar a prova com mais à vontade. O segundo lugar passava para Jorge Petis e o terceiro para Manuel Fernandes. Ainda antes de entrar na boxe, Carlos Rodrigues tentou tudo por tudo para conseguir arrefecer os pneus e continuar na corrida. Mas a borracha mole que tinha escolhido para Vila Real não tinha dado os seus frutos. Rodava já sozinho no comando Nia Amorim. Mas na parte final da corrida, Jorge Petis, que já vinha muito distanciado, fez um forcing e conseguiu recuperar algum do tempo que tinha de diferença para o líder da prova. Petis, por pouco, na última volta, não surpreendeu o piloto do Sierra encarnado. Mas o avanço era suficiente para Nia Amorim vencer a prova. Segunda posição para Jorge Petis e terceira posição para Manuel Fernandes, que fez uma prova brilhante. Em quarto acabou Christian Melville, que tinha partido da última linha da grelha. Com esta vitória, Nia Amorim comanda o Campeonato Nacional de Grupos de Turismo. Com apenas 8 concorrentes em pista, não era de esperar que esta prova tivesse a animação que acabou por ter. David Rodrigues conseguiu arrancar melhor que Mário Silva e ganhou o avanço suficiente para comandar a primeira volta. Rui Lages era segundo e Emílio Marta mantinha-se expectante no quarto lugar. Rui Marelas, José Santos, Celestino Araújo e Igreja de Carvalho encerravam o resto do pelotão. Logo na segunda volta registrou-se uma alteração no comando. Rui Lages passa de terceiro para primeiro por troca com David Rodrigues, enquanto que Mário Silva se mantinha no segundo posto, mas a aproximar-se de Rui Lages. Na quarta volta, Mário Silva ganha o primeiro lugar a Rui Lages. Enquanto que Celestino Araújo, que fez uma largada, também aproveitava para trocar de lugar com José Santos, passando então a rodar no sexto lugar. A partir desta altura, Celestino Araújo começou a aproximar-se de Rui Marelas e conseguiu conquistar-lhe o quinto lugar, classificação em que viria a terminar a corrida. Lá na frente, Mário Silva continuava a liderar, apesar de estar a ser pressionado pelos dois pilotos do TMCAM. A 2 voltas do final, Rui Lages consegue recuperar o primeiro lugar. Mas Mário Silva, dando tudo por tudo, tenta ainda chegar à vitória. Contudo, os carros de Mário Silva e Rui Lages tocam-se e o piloto de Lisboa chega à meta com o pneu perfurado, perdendo a terceira posição e cortando a meta no quarto lugar. Este é o momento que decide a corrida do Troféu Toyota Consagrados.
mas vamos ouvir o que os 3 pilotos intervenientes neste incidente disseram à chegada. Foi uma corrida engraçada. Bom arranque de Mário Silva, José Carlos Macedo saiu mal, perdendo a primeira posição que ocupava. Hermano Sobral saiu bem, passando da 4ª para a 2ª posição. Mas a recuperação de Hermano Sobral não iria ficar por aqui. Nos S's, o piloto já ocupava a primeira posição por troca com Mário Silva, agora o 2º classificado. Terceira posição para José Carlos Macedo, seguiam-se Vasco Campos, Luís Macedo e João Pina Cardoso. O lanterna vermelha era Pedro Lacerda. Primeiros quilómetros da prova com Hermano Sobral na primeira posição, seguido por José Carlos Macedo em toada de ataque ao primeiro lugar. Mário Silva ocupava o último lugar do pódio. Na 4ª posição, Vasco Campos e no 5º lugar, Luís Macedo. Com o início de corrida muito rápido, José Carlos Macedo passou Hermano Sobral na travagem para os S's. Mário Silva era o terceiro classificado, atento à luta que decorria à sua frente. Vasco Campos mantinha-se no 4º lugar, seguido de perto por Luís Macedo e João Pina Cardoso. Com o decorrer das voltas, José Carlos Macedo ganhava alguns segundos a Hermano Sobral, o seu mais direto adversário. Na frente, Macedo era o líder, com 5 segundos de vantagem agora sobre o novo 2º classificado, Mário Silva, que trocou de posição com Hermano Sobral. No 4º lugar estava Vasco Campos, na 5ª posição Luís Macedo, ambos entretidos numa boa luta. José Carlos Macedo continuava a amealhar alguns segundos, aumentando a sua vantagem em relação ao 2º classificado, devido não só ao seu rápido andamento, mas também à luta entre Mário Silva e Hermano Sobral, o que obrigava estes 2 últimos pilotos a perderem o contacto com o então líder. Com o andamento rápido, José Carlos Macedo realizava a melhor volta da corrida com 3 minutos, 2 segundos 545 milésimos, ganhando aos seus mais diretos perseguidores cerca de 1,5 segundos por volta. Após 5 voltas, a diferença entre José Carlos Macedo e Mário Silva continuava a aumentar. Na 3ª posição estava Hermano Sobral. A 4ª posição para Vasco Campos e no 5º lugar, Luís Macedo. Mais uma passagem nos S's, com Macedo no primeiro lugar. Mário Silva na 2ª posição, mas já a 6 segundos. Terceiro lugar para Hermano Sobral. Seguem-se ainda na classificação Vasco Campos, Luís Macedo, João Pina Cardoso, Alcides Petis e Parada Leitão. Com carros iguais, os pilotos disputam as travagens palmo a palmo e, por vezes, acontece o acidente. Foi o que se passou com António Onofre e Alcides Petis. À chegada aos S's, não lembro como é que chama o corrente que era à minha frente, travou muito cedo e eu bloqueei, foi tudo blocado, tentar ainda fazer os S's, mas bati ainda nos pneus. Ao bater nos pneus, o carro redepediu, fez um peão no ar e caiu no chão e o Onofre bateu frente com frente, pronto, e ficou a impedir a pista. Ouvimos também António Onofre. Não devia sair, que eu ia a cerca de meio metro do carro do Carlos Mera. E, entretanto, uma volta completa à pista, verifiquei que o Alcides Petis estava numa condição muito extrema, quer dizer, cheia de erros, vamos lá. Tanto que ele bloqueou a travagem no final desta chicane, da última chicane, e foi por simplesmente foi ele que provocou o acidente, não há dúvida nenhuma. Com a pista obstruída pelos carros acidentados, a direção da prova interrompeu a corrida, mostrando a bandeira vermelha. Nova formação de grelha de partida em função dos tempos da 6ª volta. Novamente, no primeiro lugar, José Carlos Macedo saiu mal, perdendo a posição de líder para Mário Silva. Faltavam agora aos concorrentes do troféu Renault percorrerem mais 3 voltas. Nos S's, quem surge na primeira posição é Mário Silva, seguido por Hermano Sobral e na 3ª posição José Carlos Macedo, que teria de perder o menos tempo possível para o líder. Isto porque a classificação final era dada em função da soma das 2 mãos. Mas o piloto do carro número 1 foi muito infeliz ao furar na volta a seguir à 2ª partida, perdendo qualquer hipótese quanto à vitória. Mário Silva ficou assim sozinho na frente e com a vitória mais fácil. Bastava ao piloto manter a vantagem que tinha sobre Hermano Sobral, o 2º classificado. Parada Leitão encontrava-se no 3º lugar, efetuando uma boa prova. O final com vitória para Mário Silva, 2ª posição para Hermano Sobral a 9 segundos, na 3ª posição ficou Parada Leitão.
No campeonato, após a primeira prova, o líder é Mário Silva, com 3 pontos de vantagem em relação a Hermano Sobral. Fernando Rodrigues arrancou melhor e tomou desde logo o comando das operações, seguido por José Carlos Macedo, António Barros, Alcides Petis, Carlos Marta, Álvaro Parente, Nia Amorim, Fernando Pérez, Fernando Faria e o resto do pelotão. Nesta prova tínhamos uma câmara instalada no carro de Nia Amorim. Estava o piloto na 7ª posição antes da chicane do quartel. Fernando Rodrigues domina a chegada à primeira chicane do circuito, com Macedo na 2ª posição, António Rodrigues em 3º e de seguida as posições mantinham-se inalteráveis até Fernando Faria, que fechava o lote dos 10 primeiros. De novo para o volante do BMW 320S de Nia Amorim, quando o piloto nortenho chegava à zona da estação, no circuito transmontano. À sua frente continuava Álvaro Parente. Como podem ver, este circuito é muito difícil. À terceira volta, na frente, nada de novo, a não ser o ligeiro avanço conseguido pela dupla do time Cabo para António Rodrigues, que ainda ocupava o 3º lugar. Embora a pressão que António Barros estava a exercer começasse a ser bastante forte. Carlos Marta, Alcides Petis, Álvaro Parente e Nia Amorim estavam um pouco mais atrás por esta ordem. Na reta da meta e para o cockpit do BMW, para vermos como são as corridas por dentro. A zona da bancada central. No decorrer da 4ª volta, a luta pelo comando continuava acesa. Embora Fernando Rodrigues continuasse a dominar brilhantemente a situação, José Carlos Macedo mantinha-se atento na 2ª posição e a tática de equipa promovida pelos homens do Clube Automóvel de Braga estava a dar bons frutos. António Rodrigues continuava em 3º, Barros 4º, em 5º Carlos Marta, que estavam a disputar o 3º lugar. A corrida estava com vários pontos de interesse entre o 3º e o 8º classificados. Existiam 2 lutas distintas. Decorria já a 5ª volta quando Fernando Rodrigues consegue uma curta vantagem sobre José Carlos Macedo. Quase 2 segundos separavam o primeiro do 2º classificado. Já um pouco distanciado andava um grupo animado por António Rodrigues, que tentava segurar o 3º lugar. António Barros estava cheio de vontade de subir ao pódio e Carlos Marta, que se encontrava também metido nesta luta. A outra guerra pela 6ª posição estava a ser dominada por Álvaro Parente, que entretanto passara Petis, e Nia Amorim tentava a todo custo ter sucesso com as suas manobras. Com metade da corrida já disputada, o domínio de Fernando Rodrigues era cada vez mais evidente, embora Macedo estivesse a andar muito bem e a tentar não descolar. António Barros aproveita a travagem para se pôr lado a lado a António Rodrigues, acabando por passá-lo à saída da chicane. Carlos Marta tentam também a sua sorte, mas sem êxito. O 6º lugar continuava a ser disputado alegremente entre Parente, Petis e Amorim. As posições não se alteraram até ao final da prova. Junto ao final da corrida, de novo no carro de Nia Amorim, que continuava em 8º sem conseguir passar Alcides Petis ou Álvaro Parente. Fernando Rodrigues dominou até ao fim, obtendo a sua 2ª vitória da temporada em 2 provas do troféu BMW. A primeira foi a rampa da Falperra. José Carlos Macedo permitia assim a dobradinha para o time Cabo, 1º e 2º lugar. António Barros termina destacado na 3ª posição, enquanto Carlos Marta passou António Rodrigues, terminando em 4º. António Rodrigues teve sérias dificuldades para manter o 5º lugar até ao final da prova, que terminou com Parente bem perto. Mais atrasados vinham Alcides Petis e Nia Amorim.